Oiê, vamos fazer um tour pela minha estante? O que eu não avisei é que a gente vai arrumar ela também. Para me ajudar nesta tarefa, eu vou estar com o meu leque da Anya, Spy Femme, porque tá um calor insuportável e o ventilador ia atrapalhar muito o áudio. Talvez esse aqui também atrapalhe o áudio da lapela, talvez, mas é isso ou eu derreto até o final do vídeo. Vamos começar com essa estante aqui de mangás. E conforme eu for pegando e guardando elas, eu vou fazendo alguns comentários, né, pra vocês. Então, bora lá. A primeira coleção que eu vou colocar aqui é a minha favorita, que está completa, Noragami. Aqui tá do 20 ao 27, se eu não me engano, que é os últimos. Eu vou colocar eles aqui porque, como vocês podem ver no vídeo, tem uma janela aqui. E de manhã pega muito sol mesmo. Por mais que eu deixe a persiana baixada, pega muito sol. Sei lá, se sai pelas frestas, não sei o que acontece. Mas isso prejudica demais a sua coleção, porque ela começa a ficar desbotada. Então eu vou deixar eles ali no cantinho, que é pra não pegar sol nenhum. Então, ó. Minha coleçãozinha de Noragami. Ai, eu acho ela uma coleção muito linda mesmo. E todo ano no meu aniversário eu tento reler Noragami. Então, essa aqui é a minha coleção de Noragami. Ela está completa. E o mais legal é que a edição 27, que é a última, eu tenho ela também em japonês. Eu acho muito lindinha. Eu vou deixar ele aqui embaixo por enquanto, porque eu gosto de deixar ele exposto. Mas isso é na hora que a gente vai colocar as decorações, não as coleções. A próxima coleção que eu vou colocar ali vai ser a Ono Flag, que é... eu não sei dizer se é um shoujo. Eu realmente não lembro a demografia dele, mas tem pessoas que gostam, tem pessoas que amam, pessoas que odeiam. Eu gosto. Eu lembro de ler na fase que eu ainda usava Twitter, não uso mais. E eu lembro que eu comentava bastante desse mangá lá. Me dá um quentinho no coração, mas eu acho que eu ainda preciso fazer uma releitura dele. Mas ele tá completo e vocês vão perceber que nesse primeiro nicho aqui são só as coleções completas. Aí. Agora, pro próximo, que eu acho que vai caber ali, vai ser Hotakoi, que também é outro dos meus mangás favoritos. A coleção está completa. A única coisa que eu gostaria de diferente aqui é ter a capa variante do volume 8. Eu acho que eu tenho a capa variante e não tenho a capa normal. Ou essa é a capa normal e eu não tenho variante. Enfim, eu queria ter ela, pra ter a coleção toda completa. Só que ao mesmo tempo, eu também gostaria de trocar o meu volume 1. Porque quando eu comecei essa coleção, eu ainda tava na escola. E aí, quando eu comecei a levar meus mangás pro colégio, pra ler durante o intervalo, todo mundo queria ler. Então, eu emprestava pra todo mundo, assim, durante a aula. O pessoal ficava lendo durante a aula e ficava passando de mão em mão. E ele tá bem desgastado. Não sei se vai dar pra ver, mas em comparação com as outras lombadas, o 1 tá bem tadinho. Mas enfim. E aí, falando de capas variantes, eu tenho as capas variantes do volume 11, que é eles criancinhas e eles adultos. Eu acho a coisa mais fofa. Então, vamos ver se cabe. Aí deu bem certinho. Na verdade, tem um espacinho aqui que eu não sei se eu coloco outra coleção ou se eu deixo, tipo, como se fosse respiro. Tem muito mangá e eu não sei se vai caber tudo aqui. Eu acho que eu vou colocar um. Pera aí. Ali, então, eu acho que eu vou colocar esse aqui, ó. 10 coisas para fazer antes dos 40, que é um BL. Eu gosto de deixar ali em cima nas partes de mangás que eu já completei, mangás de volume único também. E na maioria das vezes são os meus BLs. E tem uns 3 BLs aqui que são mais 18, contando com o recebido do último vídeo, que se você ainda não viu, é só clicar no card por aqui.
que eu prefiro deixar meio escondidinho, porque daí as pessoas veem e não ficam me perguntando. Então, vamos ver. Olha, se eu quisesse, dava pra colocar mais um, mas eu acho que daí é forçar a barra demais. Então, é isso o primeiro nicho. Vamos para o segundo, com a continuação, né, dos mangás que estão completos. Eu já vou deixar esses por aqui, que eu vou dar um jeito de esconder eles. E eu vou colocar esses aqui, que é a minha coleção do Makoto Shinkai, que é, né, o mangá de Your Name, O Tempo com Você e 5 centímetros por segundo. Então, eu vou colocar, eu gosto de deixar esse aqui deitadinho, porque eu não tenho um plastiquinho pra proteger ele, no tamanho dele. Então, pra não estragar, eu prefiro deixar ele assim e daí aqui em cima. E aí, agora eu vou explicar uma tática pra vocês. Eu tenho alguns artbooks que eu gosto de deixar exposto e eles vão esconder alguns mangás que eu não quero que as pessoas vejam que eu estou lendo. Na verdade, assim, não tem problema nenhum que vejam, mas quando eu recebo visita aqui, parece que é magnético. Eles vão direto naqueles que vão me deixar com uma cara de pimentão se eles perguntarem: nossa, você lê isso? Entendeu? Uhum. Então, eu vou deixar eles aqui bem escondidinhos. E agora, pra próxima, deixa eu ver qual que eu vou colocar, porque aqui são as em andamento. E o que não falta aqui na minha coleção de mangá é mangá em andamento. Eu acho que por seguir romance, eu vou colocar Orange, que eu tenho até o volume 5. Eu falei também em um outro vídeo, só que agora lá na rede vizinha, sobre mangás que eu estou colecionando, né? E que eu não sei quando eu vou terminar eles. E Orange é um deles, porque Orange já terminou no 7º volume, se eu não me engano. Eles lançaram um 7º volume recentemente. É meio que assim, o 6 e o 7 são finais alternativos pra história. E eu não sei se eu quero ver esses finais, entendeu? Eu aceitei o final que eles deram pro grupo de amigos, né, dessa história. E é isso. Então, acho que assim, por mim já está completo. Mas eu fico curiosa às vezes de ver esses volumes. E olha só que perfeito! Coube certinho em cima do 5 centímetros por segundo. Show de bola. Agora... Fala. Passa a garrafa pra mim, por favor. Estou falando demais. Se inscreve. Vitinho. Deu pra ouvir, será? Não sei, fala aqui pertinho. Se inscreve. É isso. Ai. Agora, eu estou com um pouco de dúvida de qual eu vou colocar ali. Porque tem algumas coleções aqui que eu preciso que fiquem invisíveis na minha cara, assim, pra eu lembrar que eu preciso terminar elas antes de começar a outra. E eu não sei com qual eu vou fazer isso. Porque eu vou mostrar aqui pra vocês. Porque, por exemplo, Atelier of Witch Hat. Esse mangá é lindo, maravilhoso, perfeito. A arte dele, a história, os personagens, maravilhoso. E, provavelmente, agora que você está assistindo esse vídeo, já saiu o anime. E esse mangá aqui, ele vai sair do mercado. Porque vai acontecer o que aconteceu com o Diário de uma Apotecária. Quando chegou na Netflix, que todo mundo começou a assistir, meio que estourou a bolha, todo mundo começou a ir atrás do mangá. E aí, desapareceu. Hoje, por exemplo, eu tenho o volume 1 e 4 porque eu não consigo encontrar o mangá em lugar nenhum. E vai acontecer com esse aqui. Então eu tenho que correr pra comprar os meus mangás. Eu tenho do 1 ao 6. Eu fiz encomenda acho que foi do 8 e do 9. E eu sei que está no volume 14. Então assim, eu tenho um longo caminho pela frente. Então acho que vai ser ele mesmo que eu vou deixar aqui exposto. E depois dele, vou colocar outro também, que vai combinar com a decoração depois, que é Delicious in Dungeon, que é outro dos meus favoritos, que eu espero finalizar esse ano, essa coleção, para ele subir para esse nicho aqui. Vou trocar ele de lugar com a Uno Flight, porque daí ficam os 3 favoritos da Vicky Reads aqui no primeiro nicho. E esse aqui é uma coleção até que curtinha. Eu acho curtinha, tá, gente? 14 volumes, acho curtinho. E eu tenho até o 10, mas faltando o
o número 8. E então são 5 volumes que me faltam. É isso. E eu vou deixar eles assim, não deitados, de pezinho, porque depois vem as minhas figuras do Laios e da Marcília comendo. Então eles vão ficar uma gracinha aqui. Agora, vamos ver se dá pra colocar alguns deitadinhos assim e se vai funcionar, né? Porque eu tenho esta coleção aqui de Spy Family. Vou até pegar meu leque pra combinar. Enfim, essa coleção aqui, eu tô quase desistindo, pra ser bem sincera. Eu gosto muito de Spy Family, como dá pra perceber. Eu já fiz até cosplay da Anya, pra vocês terem uma noção. Só que eu não esperava que essa coleção fosse tão grande. E assim, eu posso estar sendo meio hipócrita, porque eu falei de Dungeons, de Delicious in Dungeon, ter 14 volumes e eu achar que é pouquinho. Só que Spy Family, eu acho que já tá no 14º volume e eu não aguento mais. Então sim, eu estou sendo hipócrita, porque eu gosto mais daquele do que esse. Mas sei lá, enfim, vamos ver o que o futuro nos reserva. E eu acho que ele não vai caber aqui, nem deitado, nem de pé. Exatamente o que eu falei. Ai, que ódio. Ah não, coube. Ó, bem certinho. Mas olhando agora assim, talvez eu não queira desistir dessa coleção não. Eu acho muito bonita as lombadas dessa coleção. E eu acho muito lindo que cada volume é uma cadeirinha diferente, né? Cada um tem a sua cadeirinha. Ó, vou mostrar pra vocês. Se vocês não conheciam, agora vocês conhecem. Sobrou um espacinho ali, mas não vai caber nenhum outro mangá. E a gente já tá quase chegando no fim dessa estante. Só que tem um pequeno probleminha. O próximo nicho é de coleções que, assim, eu realmente não sei quando eu vou voltar a colecionar, mas eu quero. Coleções em andamento e a minha infinita coleção de volumes 1. Porque eu geralmente compro o primeiro volume do mangá, porque às vezes eles acabam se tornando bem raros de se encontrar. E eu esqueço. Eu esqueço de comprar o resto. Eu esqueço de que eu queria colecionar aquilo. Talvez isso seja um pouco de consumismo descontrolado que eu tenho. Talvez. Mas, enfim. Então eu acho que agora é uma boa hora da gente começar a parte de livros. Então, vamos lá. Última vez que eu organizei a minha estante de livros, eu separei por cores. Só que eu não sei se eu quero continuar assim, porque me deixa um pouquinho incomodada a diferença de tamanho e às vezes as cores não baterem. Mas eu não sei outro jeito de organizar os meus livros senão desse jeito. Então vai ser desse jeito. Deixa eu tomar uma água. Tá muito quente. Então, eu acho que eu vou começar com os livros de lombada, capa branca, que é o que tá aqui por primeiro. Tem alguns que eu ganhei de aniversário, tem alguns que eu tenho desde pequena, mas vamos lá. Esta aqui é uma edição Deluxe de Good Omens. Eu acho ela bem bonita, por mais que, né, tem um autor aí meio problemático. Eu gosto bastante dessa história. Infelizmente, ela vai terminar, né, a série vai terminar como um filme e eu espero que eles deem o final que os fãs querem. Já fiz merda. Uma coisa que eu queria comentar antes que vocês comentem nos comentários que não é desse jeito, que tá errado. Eu já trabalhei numa livraria e lá todo mundo organiza os livros de cabeça pra baixo. Por quê? Porque na maioria das vezes a leitura tá de cabeça pra baixo. Porque você não lê daqui pra lá, você lê daqui pra lá. Então, é assim que eu organizo a minha estante. Esse daqui é um dos livros que, tipo assim, tá pedindo socorro também. Igual a minha coleção de Hotakoi, o volume 1, sabe? Quando eu apareci com isso aqui na escola, meio preocupante, inclusive, todo mundo queria ver. Então, ele tá muito coitadinho. Eu já emprestei pra muitas pessoas. Então, ele ainda tem um marca-página original dele. Mas, assim, não adianta quantas vezes eu limpe ele ainda tá, assim, com mão nele. E é isso. É um dos que eu mais gosto de ler e reler.
Então vai ficar aí. Vou trocar ele de lugar porque eu vou colocar por ordem de tamanho em alguns momentos. E aqui vocês vão ver que em alguns momentos também eu vou pular essa regra de colocar por cor, porque eu não quero separar uma trilogia. Então eu vou acabar quebrando minha própria regra das cores. Hahaha. Não caiam, por favor. Agora, será que eu vou pro cinza ou se eu vou pro azul? Acho que eu vou pro azul. Eu menti, eu fui pro cinza. Eu acho que eu tô daltônica. Ah, não! Eu me confundi porque esse aqui é capa azul. Ah, arrasei. Aí agora eu vou pro azul. E o azul é uma das maiores pilhas. Eu tô tentando pegar com o maior cuidado porque eu odeio quando meus livros caem. Tá, vamos lá. Eu acho que eu vou do azul mais escuro pro mais clarinho. Ou será que não? Porque a próxima cor é azul, é a roxa. Ah, vai assim mesmo. Esse aqui, eu sei que ele tem continuação, mas eu não peguei ainda pra ler. Porque me falaram que o casal termina no segundo livro. Aí eu falei, não vou ler. Igual a coleção de Orange, que tem 2 finais alternativos. Se eu não ler, não aconteceu. Olha, eu já tava fazendo errado. Olha, eu já tava fazendo errado. Aqui, ó. Onde é que eu tô com a cabeça? Na livraria, a coisa que eu mais gostava era ficar organizando de ponta cabeça. Gente, eu nem sei por que esse livro aqui ainda tá comigo, tá? Porque eu odeio esse livro. E eu fiz tantas marcações porque foi numa época que eu tava participando de clubes do livro e eu não aguentei. Uma coleção que eu vou deixar separada, não vou fazer igual aqui, igual em Príncipe Cruel, vai ser Jogos Vorazes. Porque eu estou colecionando nessa edição aqui, que pra mim é muito nostálgica. Eu ainda quero ter o box, aquele lá de toda a capa preta, mas eu tô colecionando essa edição aqui porque pra mim é muito nostálgica, porque foi com ela que eu comecei a entrar nesse mundo de livros e sagas. Então, ainda não tenho Em Chamas, que é o meu favorito, tá? É o meu favorito, tanto o filme quanto o livro. E então, enquanto ele não estiver completinho, eu vou ter que deixar ele separado. Esse livro aqui, ele guarda um segredinho. Tá autografado pela Ali Hazelwood. Eu consegui esse autógrafo na minha primeira Bienal do Livro, lá em 2022, se eu não me engano. Foi quando eu comecei o perfil no Instagram, né, na rede vizinha. Então, pra mim, ele é muito especial. E podem falar que eu sou uma falsa leitora, porque da Ali Hazelwood eu só tenho 3 livros. Mas eu estou tentando mudar isso, tá? Porque eu amo a diva. Só realmente fui dando oportunidade para outras autoras durante esse tempo pra conhecer. Mas agora eu vou pegar até a lista telefônica, a lista de mercado desta mulher para ler. Outro queridinho meu, Dates and Dragons. Sério, o que eu sou apaixonada pela Christian Boyce e tudo que ela escreve. Eu espero que as próximas obras dela, tipo assim, vão crescendo, sabe? Em relação aos protagonistas, sabe? Porque eu consigo ver uma diferença entre Dates and Dragons e... como que é o nome do outro? Eu tô com o nome dele em inglês na minha cabeça. E eu tô com ele aqui. Peraí. Dungeons and Drama. Eu consigo ver uma diferença dos protagonistas aqui. Não só pela tropa também, mas em relação a comportamento mesmo de cada um deles. E eu gosto um pouco mais desse aqui. Eu não sei se é porque aqui eles são um pouco mais velhos que esses, mas enfim. Vamos continuar a organização. Já estou divagando. Essa aqui é uma coleção que eu não terminei de ler e não terminei a coleção. E eu só continuei ela porque o meu namorado leu, ele gostou bastante, só que ele também não terminou de ler. Ele leu todo esse aqui, mas não terminou de ler esse aqui. Então, tá aí uma meta pra nós dois, terminar de ler a coleção A Longa Viagem, Um Pequeno Planeta Hostil. Esse livro aqui, eu também quero ter as outras edições dele, que eu acho as outras capas bem bonitas. E esse aqui é o meu livro mais nerdola. Gente, não sei se vocês perceberam, mas eu gosto de League of Legends, tá?
posso não jogar atualmente porque não roda no meu celular, mas eu gosto muito da lore e inclusive esse livro aqui é maravilhoso para quem, assim como eu, também gosta de saber aí sobre as terras, os povos, os personagens. Então é isso. Essa é a minha tatuagem da Zaya e essa aqui é a do Rakan. Terminada a parte em azul, eu não sei se eu vou pra roxa já, porque a roxa é a maior pilha de todas aqui. Então acho que eu vou pra preta, que é a menorzinha. Eu vou pra preta. E aqui a gente tem esses livros. Tá faltando livro aqui porque ainda tem muitos dos meus livros na casa da minha mãe, na casa da minha avó. Por onde eu fui, eu deixei um pouco dos meus livros. Então, conforme eu for postando vídeos aqui, vocês vão vendo que vai aparecer livro, vai sumir livro. Porque também quem vem aqui na minha casa sempre leva um livro e eles devolvem. Nem que eu vá na casa da pessoa buscar, mas eles devolvem. Isso aqui... Eu tô lendo o outro livro dessa autora, da Mona Awad, enfim, dessa diva. E é muita loucura, muita mulher foda. E eu tô gostando, só tô meio perdida. Só queria fazer um comentário que eu acho esse livro muito bonito, mas é de mulher maluca. Ai, não vai caber. Gente, não coube Ordem Paranormal, mas eu acho que até que é bom, porque ele é meio preto e vermelho, e a próxima cor seria vermelho, droga. Mas enfim, gente, eu também gosto de RPG e acompanho os RPGs do Selbit, o universo de Ordem Paranormal, só que infelizmente das HQs eu só tenho o Iniciação, porque me faltou dinheiro. Aí agora o Selbit tá... Isso não é uma propaganda, tá? Mas agora ele lançou a versão econômica e eu não quero comprar porque eu tenho a versão de capa dura e eu quero todos em capa dura. E agora, o que eu faço? Ganho na loteria pra continuar. Eu vou colocar ele desse lado aqui pra continuar assim, igual uma cobrinha. Então vamos para os vermelhos. Vermelhos e rosas. Ai, vai cair. Tá. Deu certo, gente. O próximo que eu vou colocar aqui é porque ele não coube na parte de mangás, porque olha o tamanho desse trambolho. É o Uzumaki do Junji Ito. Gente, vocês acreditam que isso aqui já chegou a custar R$600? Eu podia ter vendido o meu, mas eu não quis. E tá tudo bem. Mas sério, gente, isso aqui... Teve uma época que a editora, ela vendeu tudo, não reimprimiu, e o pessoal começou a ficar louco. Foi exatamente na época que o Junji Ito veio pra CCXP. E eu queria muito ter tirado uma foto com ele, ter pegado o autógrafo, mas eu não pude, mas isso fica pra uma história em outro vídeo, tá? Mas enfim, esse trambolho vai aqui. Gente, agora eu vou fazer um speedrun pra guardar essas coisas, porque o vídeo já tem 30 minutos e o celular vai explodir. Gente, então por enquanto a estante ficou assim, tá? Eu ainda tenho muitos mangás ali pra colocar na estante, mas eu vou fazer uma transição muito massa daqui a pouco e vocês vão ver a estante pronta, bonita e organizada, tá? Mas por enquanto ela está assim. Não tá do jeito que eu queria. A parte dos mangás, ok, mas a parte dos livros eu ainda tô bem incomodada. Mas enfim, vou fazer essa transição massa agora, ó. É sério, gente, ainda faltava tudo isso aqui, ó, pra colocar.
sem contar os artbooks. Então é assim que ficou a minha coleção, com as decorações, inclusive, algumas delas eu coloquei. E vocês podem perceber que ficou um pouquinho diferente de como a gente estava organizando no vídeo, porque eu dei uma mexidinha, mas eu acho que assim ficou bem melhor. Ainda que tenha alguma diferença entre os tamanhos, eu acho que eu gostei bem mais assim, mas eu ainda aceito sugestões de como organizar essa parte aqui dos livros. E também aqui embaixo tem a minha pequena coleção, que ela tá nascendo, tá crescendo ainda, de HQs, que eu resolvi deixar com algumas das criações da minha amiga Laura Arts. Eu vou deixar o perfil dela aqui pra vocês seguirem, porque ela é a autora e ilustradora desta HQ maravilhosa. E eu achei meio que importante deixar ela ali junto com as HQs, já que foi ela que me introduziu a esse mundo do Batman, DC, enfim. E aqui o lado dos mangás com os meus artbooks. Tem alguns artbooks que estão escondidos aqui, mas enfim, eles cumprem o papel deles, que é esconder outras coleções, né? Então deu certinho. Aqui as minhas figures bonitinhas, alguns Funko Pops também, eu acho tão lindinho esse Tanjiro. E aqui embaixo, como eu falei pra vocês, são as minhas coleções de volume 1 e outros volumes que eu comecei a colecionar e ainda não sei quando vou continuar. E o meu espacinho de One Piece. É isso! Então essa foi a organização, a tour da minha estante. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!